Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá tudo bonzinho? Que bom, que bom. Tomara que todo mundo esteja muito bem mesmo. É, Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acabou não cabendo na live, por N razões, mas que eu considero importante, principalmente no momento em que a gente está agora, mais do que nunca, porque eu acho que qualquer momento é momento para falar sobre educação, mas esse momento eu acho que casa bem com isso também. E isso é bom porque vai somar com uma outra série que eu quero fazer sobre escrita, especificamente letra cursiva. É, apesar de ser uma coisa, apesar de ser um vídeo sobre educação, ou melhor, por ser um vídeo sobre educação, eu queria que vocês não saíssem desse vídeo, porque, como vocês já devem ter deduzido pelo título, é uma coisa que pega um pouquinho pra galera, né? Por que que as aulas têm que ser chatas? Né? Por que que as aulas da escola têm que ser chatas? E tem uma explicação bastante simples para isso. Elas têm sim que ser chatas. Elas faz sentido que elas sejam chatas, tá? Uma coisa muito fácil, inclusive já comprovada. Então fica aqui comigo, não sai daí não, que vai valer a pena, prometo. Bom, seguinte, eu vou analisar aqui, vou reagir aqui a um artigo, esse artigo da Gazeta do Povo. Não é, da verdade, não é da Gazeta do Povo, porque eles mesmos falam no final que não reflete né, necessariamente as ideias que eles defendem, e isso tem, em se tratando desse artigo especificamente, é bastante real, né? Bom, vamos lá. Eu trabalho com idiomas, então assim, a minha caminhada em relação às aulas vai de encontro a esse título e a esse texto desse artigo assim, de uma forma muito profunda, né? Porque a gente, conforme a gente vai trabalhando, né, a gente meio que é obrigado, apesar de ter a liberdade de cátedra, né? A gente meio que é obrigado a usar a metodologia de cada escola. Sendo que hoje em dia não faz muito sentido você falar em metodologias, né? Na real, a educação ela evoluiu em alguns aspectos, mas em muitos ainda não. E isso nem é culpa dos professores. A gente pesquisa, a gente observa as aulas, observa tudo que, né, nosso ambiente de sala de aula, os alunos, o contexto, a atualidade, e ao longo desses anos a gente viu ao longo do último século, né, digamos assim, a gente foi vendo mudanças acontecendo, mudanças de paradigma, mudanças de comportamento, mudanças culturais, e a gente não conseguiu ver isso refletido na sala de aula, não porque a gente não quisesse, mas porque a gente não pode, porque qualquer coisa que a gente propusesse esbarrava na questão prática. Para quê? Né? Era sempre muito assim, mas isso não vai fazer o aluno sair daqui preparado para o mercado de trabalho, por exemplo, sabe? Uma coisa bem mecanicista mesmo, bem tecnicista, bem educação bancária, como a gente fala, né? E isso chega uma hora em que a gente cansa de bater, sabe? De dar murro em ponta de faca, e a gente simplesmente aceita o nosso destino cruel de ter que dar aula, como se estivesse pregando numa igreja, né? A gente lá na frente, detentores de sabedoria, de todo conhecimento, e os alunos tendo que estar sentados ali ouvindo. Porém, né, no caso dos cursos de idiomas, a gente tem um problema oposto, que a escola regular, ela ainda você é obrigado, meio que obrigado a frequentar, querendo ou não. E
você não é obrigado a necessariamente aprender, você só precisa passar de ano e obter o certificado. No caso das escolas de idiomas, como são cursos livres, né, elas são classificadas no Brasil como cursos livres, ou seja, é um curso cujo conhecimento tem que ser comprovado. Seja, enfim, se você for... se você precisar utilizar aquele conhecimento de alguma forma, você vai ter que fazer um teste, por exemplo, se você estiver concorrendo a uma vaga de trabalho. Isso acontece com curso de informática, com curso livre, curso de inglês, curso de idiomas em geral, mecânico, enfim. Qualquer curso desse tipo, né? Que não seja o curso, a escola regular. Que basta você ter um certificado comprovando aqui, ó. Terminei o ensino médio, né? Tô apta a fazer uma faculdade, uma pós, enfim. E por causa disso, os alunos têm que aprender. E o que aconteceu foi o seguinte: existem estudos da década de 2000, da década de final de 90, início dos anos 2000, relatando que pessoas aprendem melhor quando há um componente afetivo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, as escolas de idiomas leram o seguinte: o aluno tem que se apaixonar pela aula, tem que gostar da aula, a aula tem que ser legal. Não é isso. Na verdade, o que esses estudos comprovaram foi nada mais, nada menos do que Paulo Freire já falava há anos. Aquela educação, aquilo que o aluno está aprendendo tem que ser relevante para ele. Tem que ter eco na realidade dele, tá? E não necessariamente ser uma coisa divertida, ser uma coisa legal. Então, resumindo a ópera, os professores de cursos de idiomas precisam ser palhaços. Ou, na melhor das hipóteses, precisam ser entertainers, né? Precisam ser divertidos, legais, conquistar o aluno, né? Sendo que não é bem assim, tá? E eu acredito que nesse artigo ele vai falar um pouco sobre isso. Então vamos voltar aqui, vamos focar aqui na leitura do artigo, e aí conforme eu for lendo, a gente vai comentando mais. Vamos lá. O dever de toda boa aula: ser chata e entediante. Ok, vamos lá. Sou professor de ensino médio há mais de 20 anos. Tempo suficiente para ter assistido a chegada do celular na sala de aula. Primeiro como novidade, depois como ruído, hoje como vício. Antes dos aplicativos, antes dos fones, antes da hiperconexão, havia uma presença silenciosa que marcava o tempo da escola: o tédio. Sim, havia tédio. E o tédio era formativo. Adolescente precisa de tédio. Tédio é o intervalo entre o estímulo e o sentido. É no tédio que o olhar se perde no teto, que se desenha no canto do caderno, que o pensamento divaga até tropeçar numa dúvida, numa pergunta. Era no tédio que se descobria que aprender não é prazer imediato. Compreender é fricção entre o que se sabe e o que não se entende, ou seja, esforço, tão chato quanto cansativo. Deixa eu continuar então a leitura para a gente concluir esse raciocínio aqui. Vamos lá. Na semana passada participei do Fronteiras do Pensamento em São Paulo. Fui ouvir Jonathan Haidt, psicólogo social americano e autor de A Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Sua tese é simples, mas devastadora. A infância foi radicalmente reconfigurada pela cultura digital. Deixou de ser tempo de descobertas no mundo físico para se tornar um estágio de exposição contínua ao mundo virtual. Haidt chama esse processo de a grande reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. A partir de 2010, a curva de ansiedade e depressão entre adolescentes, especialmente meninas, dispara. Segundo ele, o problema está no ambiente em que os jovens passaram a crescer. Um mundo real superprotegido, onde nada pode dar errado, e um mundo digital sem proteção alguma, onde tudo pode dar errado o tempo inteiro. Haidt apresenta dados sólidos que mostram que não se trata de mera correlação. Ele demonstra que a explosão dos transtornos mentais coincide com mudanças concretas no modo de vida digital
e que os piores indicadores aparecem justamente nas populações com maior exposição às redes. Há um nexo causal e o argumento dele é muito convincente. Isso, tudo que ele está falando aqui, ele está falando especificamente do problema que os celulares, né, como distração, estão causando. Aqui eu tenho 2 pontos para colocar. O primeiro ponto é, sempre vão haver distrações, né? Sempre houveram, sempre no passado, agora, no futuro pode ser outra coisa. Isso sempre aconteceu. Justamente porque a escola é entediante. Só que, diferente, por exemplo, de um gibi, de uma televisão, no caso do gibi ainda tem a questão de gibi, bem ou mal, é uma leitura, né? Mas sim, tinha-se lá, né? A gente tinha inclusive filmes antigos em que o aluno estava com um livro, o livro que supostamente era o livro, né? A capa do livro que ele tinha que estar lendo, né? O livro da aula, e dentro tinha um gibi, ou tinha qualquer uma outra coisa que ele estava ali mais, né, focado. Isso sempre aconteceu. Isso não é só coisa de filme. Isso acontecia em sala de aula. Então sempre houveram distrações. A diferença é que o celular, ou mais especificamente falando, as redes sociais, porque assim, celular, a galera tinha, né, o smartphone. Assim, quando os smartphones começaram a aparecer, não eram muito interessantes para os jovens, principalmente, ou quem não, pelo menos quem não usava, quem não trabalhava, né, digamos assim, porque o smartphone, na verdade, ele veio para você poder acessar a internet, mas era na época da internet 1.0 ainda, então não se tinha, eram conteúdos estáticos, não se tinha vídeo, não se tinha tanta coisa assim com que você pudesse interagir de uma forma mais divertida, pelo menos não no que se considerava diversão para os jovens. Somente só quando teve a ascensão da internet 2.0, que foi essa sim, com conteúdos mais dinâmicos, com as redes sociais, é que passou-se a ficar mais interessante ter um celular para os jovens, né? E não era tão acessível ainda, então assim, criança não tinha celular. Adolescente alguns até tinham, mas ainda não era aquela coisa de você não via todo mundo dentro de um ônibus, por exemplo, com um celular na mão, né? Era muito mais difícil. E isso realmente passou a ser agora. E o que acontece? Quando você tem essa mudança especificamente para a questão das redes sociais, porque, por exemplo, de novo, eu tinha alunos, né, dentro da sala, assim, que eu comecei mais ou menos como esse cara aí, né, tem uns 20 e poucos anos, e realmente, quando eu comecei a dar aula, não tinha ninguém com celular na sala. Dali a uns 5 anos, eu acho que eu morava em Natal, então nessa época tinham 2 operadoras, e aí entrou a operadora Oi, com a fantástica tecnologia dos chips, né? E aquele chip de 31 anos, enfim. Foi uma febre, todo mundo que pôde comprou. E aí eu comecei a ter um ou outro aluno mais velho com um celularzinho desses, né, na sala. Ainda assim, não me atrapalhava e não atrapalhava a eles, porque realmente os celulares ainda eram aparelhos usados para comunicar pessoa a pessoa, né? Então, assim, você ligava para alguém ou você mandava mensagem para alguém e pronto. Você até conseguia um pacote de SMS, onde você podia ficar trocando mensagens, mas era bem limitado. A partir desse ponto, você teve realmente esse boom de celulares, e as crianças passaram a ter também, os adolescentes passaram a ter, porque facilitou-se muito. Uma coisa que facilitou também bastante foi o acordo que foi feito entre as companhias, entre as operadoras e o governo, né?
onde se facilitou muito o uso do Facebook e do WhatsApp. Isso muitos analistas já reconhecem que foi o motivo pelo qual talvez a direita tenha ganhado um pouco mais força no Brasil, por conta dessas... Ficar mais fácil fake news. Não que as fake news tivessem aparecido nessa época, mas fake news sempre existiu, mas elas passaram a ser muito mais disseminadas com muito mais facilidade. E o outro lado, que é o lado, né, que acaba soltando fatos. Porque fatos, gente, não são coisas que a gente fica falando, né? Os fatos a gente procura saber e tudo, mas não é uma coisa que... Porque é chato, né? Você ficar falando assim, o céu é azul, sabe? Pra pessoa que tem aquele conhecimento, aquilo é uma obviedade. Não, é chato. Você passa a ser o chato do rolê, né? Ficar falando coisas que a princípio são verdadeiras, mas que, tipo, ninguém perguntou, sabe? Agora com a fake news, não. A fake news geralmente envolve uma coisa polêmica e fofoca todo mundo quer saber, né? Então, assim, é muito mais fácil você disseminar fake news. E com essa questão de você ter WhatsApp de graça, Facebook de graça, mesmo se você não tiver crédito no seu celular, você consegue acessar, então isso piora muito, 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 muito. Porque qualquer pessoa pode receber esse conteúdo, né? Diferente de um conteúdo de site, por exemplo, que poderia, de repente, ter uma informação correta. Então, você recebe aquilo pelo WhatsApp, você não tem nem como você entrar no Google para procurar, se você não tiver os créditos para acessar a internet. Então, enfim, estou falando tudo isso porque foi realmente, quando ele fala a grande reconfiguração, isso em parte foi a causa, né? Essa questão dessa facilitação toda aí, né? Dessa avalanche de informações, muitas delas não tão legais, não tão boas, não tão verdadeiras, né? E é isso. Agora a gente tem um problema, dentre outros, mas os professores especificamente têm um problema para lidar e que eles são obrigados a lidar diretamente, que são esses adolescentes que se recusam a ficar entediados, tá? E aí volta para a história de que distrações sempre houveram. Eu falei dos gibis, falei da televisão, Walkman, né, radinho, enfim, tudo é distração. Tudo pode ser usado como distração. A diferença é que eu não interajo tanto com um gibi, ou com um Walkman, ou com um radinho, ou com uma televisãozinha, enfim, qualquer coisa, né? Mas eu interajo com a internet. A internet fala comigo diretamente. A internet, hoje em dia, então, né, com o algoritmo, a internet é personalizada para mim, para cada indivíduo. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei sobre as metodologias e sobre aquele estudo que diz que a pessoa só aprende com aquilo com que ela se identifica, com que ela se conecta, que Paulo Freire já trabalhava com isso, né, com conteúdos ligados à realidade da pessoa, para poder ensinar qualquer conteúdo, principalmente para alfabetizar, né? E aí você consegue entender por que a internet tem um apelo tão grande, tão maior do que a escola. Porque você se identifica com o que está ali, né? Você está vendo um conteúdo que foi feito para você, especificamente para você querendo ou não. Então, assim, é muito difícil de competir, muito difícil. Então, ele vai falar aqui ainda sobre essa questão de entediar, de se entediar, né? O tédio, no sentido de você parar para não fazer nada, ele é muito bom. Porque, primeiro, que ele acalma a sua mente. As pessoas realmente estão num nível de ansiedade muito grande por conta
de tudo muito rápido, é muita coisa para fazer e muito pouco tempo para fazer essas coisas. Então, assim, já era aqueles tempos de você ter um dia inteiro e você ter 2, 3 coisas para fazer, né? Geralmente, você tem 2, 3 coisas para fazer além do seu trabalho, por exemplo, né? Mulheres sofrem isso na pele, né? E é muito cruel também. Quando você não tem tempo para você contemplar as coisas, contemplar o nada, contemplar o vazio, sua mente ela fica acelerada o tempo todo, sabe? E o efeito é parecido com o efeito de uma droga mesmo, né? Você parece que você está pilhado o tempo todo. E aí quando você precisa baixar um pouquinho, relaxar, né? Você não consegue. E querendo ou não, existem atividades que precisam que você esteja no nível mais baixo de energia, como por exemplo, ler, escrever, estudar. São coisas que você precisa fazer, não adianta. Você vai precisar ao longo da sua vida, né? Você não tem como fazer isso quando você está acelerado, não adianta, tá? Por isso que ele fala, né, que a gente precisa sentir tédio, a gente precisa ser capaz de se entediar, ser capaz de chegar nesse nível de... Ai, caramba, não tem nada para fazer. As crianças não conseguem hoje, né? Então, realmente... E eu vejo isso em sala de aula. É muito fácil para mim, por exemplo, passar um trabalho que a turma precisa ficar em silêncio, por exemplo, e tem uma hora que eu fico incomodada, eu sinto quase que uma necessidade física de falar assim, e aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá indo? De quebrar aquele silêncio, né? Então eu vejo por mim mesma, que é uma coisa que até pro adulto que tá na posição, no meu caso, né, na posição de professor ali, até pra gente tá sendo difícil, né? Aquele momento onde a gente precisa ter um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de calma, né? A gente não consegue fazer isso. De qualquer forma, a infância baseada no celular transformou as relações sociais. Os pais restringiram a liberdade na rua, mas abriram mão de qualquer limite nas telas. A criança perdeu o corpo e ganhou um perfil. Perdeu a experiência direta da vida social e ganhou o feed. E nesse processo, e aqui me intrometo, perdeu também o direito de se entediar. A lógica da hiperconectividade não tolera silêncio, nem demora, nem vazio. Cada segundo sem estímulo é tratado como falha. E aí é que entra também o problema das metodologias divertidinhas, aulas atrativas e coisas do gênero. A escola então passou a ser medida por esse padrão. Foi assim que a ideia da aula agradável se impôs. Lembro de uma mãe me dizendo: professor, minha filha precisa de aulas mais divertidas, mais leves. Ora, isso é um sintoma, um erro de diagnóstico sobre o que é, afinal, uma sala de aula. Com todo respeito a quem pensa o contrário, aula não é entretenimento. Saber não é algoritmo. A inspiração não vem de agradar, mas de provocar, de ferir suavemente a inteligência, de deixar uma pergunta corroendo em silêncio. A aula boa é a que exige do aluno aquilo que ele ainda não sabe que tem, atenção. E isso, em outras palavras, exige esforço. E esforço, sejamos honestos, cansa. Hoje em dia se fala muito, né, que está tendo muito diagnóstico de TDAH, de autismo, de não sei o que lá. Por um lado, sim, está tendo porque os mecanismos de diagnóstico melhoraram significativamente e alunos, ou melhor, crianças e jovens que no passado seriam taxados como indisciplinados, bagunceiros, aquele nome horroroso que o pessoal falava, né? Enfim,
começa com R, que eu não gosto nem de falar, nem de pensar, né? Enfim. Hoje em dia, seriam diagnosticados com um desses transtornos. Mas o mais curioso é que, especificamente no caso do TDAH e do autismo, em muitas pessoas com autismo, porque é um espectro, então cada feature, né, cada detalhe ali daquele serzinho, né, tem um nível diferente. Então, assim, um deles divide, né, algumas características com o TDAH. Então, você tem, por exemplo, o hiperfoco. O TDAH, o pessoal fala assim, TDAH é uma pessoa distraída. Não, muito pelo contrário. O TDAH é uma pessoa que é hiperfocada em uma coisa específica. É como se você estivesse olhando numa tela, né, olhando uma pintura, e você estivesse olhando para um objeto. O seu olho automaticamente desfoca para todo o resto. Então, não é que você não enxergue, é porque você está focando em uma coisa específica e ignorando tudo o resto. Seu cérebro está ignorando até para economizar energia, né? Então, ele está focando no que você quer que foque, né? Se você está olhando para aquilo ali, ele vai realmente jogar energia ali para aquilo ali. Então, é isso que o TDAH faz, é isso que algumas pessoas com autismo fazem. E é exatamente o oposto, né, do que se fala, falta, é distraído. Não, não é distraído. Ele só foca muito em uma coisa específica. O problema é que nem sempre é o que o professor quer que ele foque. E aí é que entra a porcaria da educação que visa, né, que foca na realidade da pessoa. Não adianta eu ter um currículo que vai me dar 100% para 100% da turma. Se a minha turma não precisa daquele 100%, se a minha turma não está, se aquilo não vai ser, como é que se diz, naquele momento pelo menos, não estou dizendo que não é para você oferecer as coisas, é justamente o contrário, é para você oferecer, mas é para você oferecer tudo que você sabe que aquele aluno tem de potencial. E isso envolve você conversar com o aluno, você aprender sobre a vida do aluno, aprender sobre a rotina, a realidade do aluno. E aí você partir do ponto que o aluno tem, da bagagem que o aluno tem, e puxando, usando aquilo que o aluno já tem, as ferramentas que ele já tem, e puxando dele essa vontade de aprender mais sobre todas as outras coisas que você tem para oferecer para ele, sabe? É para ele chegar no sair do ponto A dele e ir para um ponto B que pode ser o infinito, tá? E não só você pegar um ponto A aleatório e ir para um ponto B aleatório, sendo que cada um dos seus alunos se encaixa num ponto diferente desse eixo, desse intervalo. Vocês percebem? Então, e eu estou falando de eixo, mas nem é um eixo, é um espectro de coisas, né? Cada aluno vai ter um interesse diferente, uma área diferente que você pode costurar com aquilo que você está tentando ensinar para ele, sabe? É muito legal quando o negócio é bem feito, quando você consegue fazer um negócio bem feito. Pena que a maioria das vezes a gente não consegue, não dão essa oportunidade. Por quê? Porque é preciso que o aluno aprenda rápido a fazer coisas necessárias. Entendeu? É isso. Resumindo, é isso. Aí ele fala isso, né? De forma categórica, Haidt propõe o mínimo, tirar os celulares das escolas. Não por nostalgia ou moralismo, mas por uma questão de saúde pública. Ele elogiou, inclusive, a legislação brasileira sobre o tema, que, embora pouco aplicada, reconhece o problema com clareza. Aqui mantenho alguma distância. Não creio que a proibição por si só resolva o desequilíbrio. Mas reconheço o ponto. Onde o celular sai, o sono melhora, o rendimento aumenta, a ansiedade recua. Onde há menos tela, há mais gente e mais tédio. Por isso insisto, o que está em jogo é ainda mais fundamental. Precisamos devolver o tédio à escola. O tédio é o que antecede o pensamento. É ele que prepara o terreno da curiosidade. O filósofo Martin Heidegger, em Os Problemas Fundamentais da Metafísica, dedicou longas páginas ao tédio como experiência decisiva na busca do sentido. Quando nada nos distrai, algo mais essencial pode se mostrar. O tédio inquieta a alma.
Sem ele, tudo vira estímulo passageiro e nada permanece. Em relação a isso, botar assim, analisando cruamente, né? Bem assim, de forma bem tosca, digamos assim, né? Quando você faz uma dieta, o ideal é você não sentir fome. Porque quando você sente fome, você come qualquer coisa. Você come a primeira coisa que aparecer na sua frente, tá? O ideal, por isso que se fala que você tem que comer de 3 em 3 horas e tem que comer, né, coisas com fibra, bastante coisa nutritiva e tal, em baixas calorias, tá? É mais ou menos isso, né, mal comparando, porque acaba sendo uma coisa negativa, né, que o celular e essa avalanche de informação que a gente tem faz com a gente, não deixa a gente ter fome de conhecimento, porque tá tudo sendo jogado em cima da gente. A gente não precisa mais procurar por nada, tudo vem de bandeja, tá? Isso torna os nossos cérebros preguiçosos. Mas eu realmente não preciso saber mais nada. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou no Google e descubro. Se eu não sei ainda, se eu ainda não vi nenhum vídeo lá do TikTok. A questão não é essa. A questão não é engolir conhecimento de forma massiva. É você ter vontade de produzir coisas novas, produzir conteúdos novos, produzir informação nova. Você ser, em vez de só um consumidor de conhecimento, você produzir o seu próprio conhecimento sobre as coisas. Chegar às suas próprias conclusões. Em suma, é você desenvolver pensamento crítico. Coisa que não dá para fazer enquanto você está soterrada numa avalanche de informação. Muitas vezes que não são nem informações reais. Tá? Então fica muito difícil. É isso que eu acho que ele tá tentando passar aqui, entendeu? Quando ele fala o tédio inquieta a alma, é isso. Você ficar um pouquinho sem consumir conteúdo loucamente te deixa com aquela falta, assim, sabe, de pensar, de chegar a uma conclusão. Você começa a sentir essa ânsia, sabe, de preencher aquele espaço. Precisa haver um espaço vazio para você conseguir preencher. E os cabalistas, né, falam bem isso, né, que você precisa de momentos ruins para você buscar momentos bons. Então, porque se você só tem momentos bons na sua vida, nada de fato, né, nada te faz sentir falta, sua existência fica vazia. Sabe, você não tem desafios na sua vida, você morre. Não tem um propósito, sabe? Tá tudo bem, tá tudo satisfeito. Tanto é que o pessoal fala muito, né? Porque dinheiro não traz felicidade, um monte de gente rica aí, tem tudo depressão. Por quê? Porque já conseguiram o básico e já estão além do básico, já conseguiram. E aí entra esses bilionários que ficam excêntricos, que ficam fazendo um monte de coisa. Porque, sabe, nada falta. Toda a vida inteira deles já está preenchida. Então, eles precisam buscar algum desafio. A gente vive para isso, basicamente, né? Ou pelo menos deveria viver para isso. Só que o celular acaba preenchendo todas essas lacunas no seu cérebro, não te dá tempo de você sentir falta, de buscar essa inquietação que deveria existir, né? Bom, a escola tem o dever de frustrar, de não se adequar ao ritmo da tela, de exigir espera, de ensinar que o pensamento precisa de tempo, de cansaço, de esforço. Nenhuma ideia se fixa sem lentidão. Ensinar, afinal, é desacelerar o mundo, é repetir, é sustentar o silêncio até que a palavra venha. O professor não pode ser um animador de plateia. Ele é a pausa inquietante entre o ruído e o sentido. O intervalo entre o mundo e a alegria genuína de aprender. E o sentido do conhecimento só aparece quando aceitamos o vazio que o precede.
Então, mais do que nunca, antes de resistir ao celular, é preciso resistir à pedagogia do agrado. Resistir a essa aversão patológica à frustração. E essa resistência começa com algo simples: devolver à escola o direito de ser chata, lenta, silenciosa e por isso mesmo fecunda. Deixa eu fazer só um complemento que eu acho bastante importante, porque quando se fala em escola ser chata, em contraposição a essa escola ser divertida, a gente tá tratando de duas escolas diferentes, com propostas diferentes, mas ainda assim com a mesma formatação. E, ao meu ver, e eu acredito que muitos profissionais da educação também vejam isso, inclusive a gente fala isso, né? A gente defende isso. A escola, no formato em que ela está no momento, a escola regular, tá, gente? Estou falando especificamente da escola regular. Até porque os cursos de inglês, pelo menos, na maioria com os quais eu já trabalhei várias bandeiras diferentes, elas já meio que sanaram esse problema. O problema da escola tradicional está na formatação e, óbvio, no currículo. Mas o problema não é o currículo. Pô, Aline, o problema é o currículo ou não é o currículo? Não, sim, o problema é o currículo engessado. Não adianta tecnocratas mudarem o currículo. O currículo tem que ser discutido não pelo ministro da Educação. Nós vivemos num país, estou falando especificamente da realidade do Brasil, tá? Que já é um negócio complicado, porque isso que eu vou falar agora, vocês vão entender por que eu falo que é complicado. O ministro da Educação, ele vai fazer uma coisa que vai ter que abranger o Brasil inteiro. Então, ele vai padronizar. O problema é exatamente essa padronização. Lembra do que eu falei, de sair de A para ir para B? E que nem todo mundo está nesse ponto A e nem todo mundo vai chegar nesse ponto B? É exatamente isso. É exatamente esse o problema de se padronizar um currículo, tá? E eu não vou nem entrar no mérito de ficar querendo padronizar para mercado de trabalho. Não vou nem entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é o seguinte: cada lugar e cada grupo, cada comunidade tem sua realidade e vai precisar de um currículo. Então, quem é que deve discutir esse currículo? Quem é que deve aprovar esse currículo? Quem é que deve estruturar esse currículo? É quem está dentro de sala, é quem está dentro da escola. São os professores e são os alunos. Eles é que têm que chegar a um consenso sobre o que precisa ser discutido, debatido, ensinado em sala de aula. E quando eu digo discutido, debatido, é isso aí, chegar na sala de aula e falar assim, olha só, a gente precisa aprender algumas coisas aqui. O que a gente vai aprender? Bora lá. E vamos ter uma conversa, vamos ter, sei lá, uma semana só de conversas com os alunos, a fim de os professores aprenderem quem são aqueles alunos, qual a realidade daqueles alunos, o que os alunos precisam, o que os alunos anseiam, tá? Então, quando ele fala que a escola tem que ser chata, tá? A gente pensa assim, ai, aquela escola lá, com o professor passando um monte de coisa no quadro e o aluno sentado, tendo que aprender. Não necessariamente. Percebem que não necessariamente? Porque percebem que a escola pode ser interessante sem ser um circo? Ou ela pode ser também tediosa sem ser aula expositiva e cópia do quadro? Eu posso, por exemplo, chegar um belo dia e propor para os meus alunos montar um jornal. Vou pegar um exemplo assim, qualquer, aleatório, peguei aqui.
Vamos montar um jornal. Beleza. Aí tem gente que não sabe escrever, ou não gosta de escrever, já fala, ai, não, tem que ficar escrevendo coisas, não sei o quê. E aí você pode falar assim, beleza, vamos ver como é que funciona a redação de um jornal. Todo mundo escreve no jornal? É só escrever? O jornal é só escrever? E aí você começa a propor. E aí, quando você pergunta, você não dá resposta. Olha só, tá com um grupo de alunos, e aí você chega assim, ó, a gente vai montar um jornal. Mas no jornal, é todo mundo que escreve? No jornal você só escreve? É só escrever e acabou? O que se faz no jornal? E aí o professor fica, ó, o professor é o detentor do conhecimento, mas ele não tem que dar o conhecimento. Ele tem que esperar o aluno vir buscar esse conhecimento. Ou ele mesmo puxar, de repente ele tem algum conhecimento prévio. Ou perguntar para o colega. Ou quem sabe até pesquisar no celular, que seja. Poxa, olha que doido. Você reposicionar o celular como uma ferramenta de estudos, não mais como, sabe, uma fonte de alienação, de hipnose, de transe, dormência, enfim, ansiosa, uma dormência ansiosa, né? Que termo estranho, mas que é aplicado, que funciona. Vocês entenderam? Não estou dizendo que você tem, aí chega aqui, a mente tecnicista, né? Vira e, vamos propor proposta de projeto para o 5º ano, fazer um jornal, criar uma redação de jornal. Não, nem todo mundo vai se interessar, nem todo grupo, nem toda, sabe, nem todas as turmas vão se interessar por aquilo. É experimentação. Mas o que isso vai fazer para eles? Porra, eles vão aprender, eles podem aprender geografia, história, matemática, nossa, ciências, todos os, sem falar, obviamente, em português. Sabe, todos os conteúdos que vocês talvez esperariam, ou, né, que esses tecnocratas querem que os alunos aprendam, sabe? Mas essa turma não topou o projeto. Vai enfiar a goela abaixo? Não precisa. Você pode propor outra coisa. Conversa. Uma semana, a primeira semana de aula, só para conversar, só para entender o que os alunos querem, entender o que faz, né, faz o sangue deles pulsar, né? Mas a gente está pedindo demais, né? A gente está querendo muito, a gente está sonhando muito alto. Pois é, mas tem países que fazem isso já. Inclusive países que muita gente gosta de usar como exemplo de civilidade, exemplo de pessoa, falta de criminalidade, tipo uma Dinamarca da vida, uma Islândia. Dinamarca faz isso. Dinamarca não tem mais prova. Eles não mandam nem. Tem escola que não manda nem dever de casa. Mas isso é só um detalhe. Porque às vezes, em vez do dever de casa, eles têm um trabalho muito maior, assim, se for pensar proporcionalmente falando, né? Um trabalho mental muito maior do que um trabalho simplesmente de pegar em casa, abrir uma folha do livro e responder aquelas questões ali, aquele questionário ali, de forma mecânica, tá? Então, era isso que eu queria, né? Era essa a conclusão que eu queria chegar aqui. E que eu acho que muita gente que vai ler esse artigo não vai entender, vai realmente voltar ao estágio anterior. E aí ele falou isso. Ele falou assim, não é tirar o... Cadê? Ele fala... não é tirar os celulares aqui das escolas por nostalgia ou por moralismo. Não é ser conservador, né? Voltar a como era antigamente. Porque antigamente era melhor. Não, muito pelo contrário, dá um passo à frente.
Talvez até mesmo usar os celulares, mas com um propósito um pouco melhor do que simplesmente anestesiar nossas mentes. Entendeu? Então, assim, quando ele fala isso, eu tenho certeza que boa parte de quem leu esse artigo pensou nisso. Pensou em, mas, pô, tu quer voltar, agora é inevitável, todo mundo tem celular, não tem como você evitar, os alunos estão fazendo, deixa o celular escondido, leva 2 celulares, entrega um e fica com o outro, sabe? Isso estou falando que acontece aqui no Rio, inclusive, né? Tem gente que faz isso. E tipo, não é isso, não é só sobre isso. Não é fazer. É um bom passo, sim, é um primeiro passo, porque já inibe, mas assim, tudo que é imposto, principalmente se você é adolescente, tudo que é imposto, ela fica muito mais difícil depois para você trabalhar, sabe? E é isso, né? Você dá toda a liberdade para aquela pessoa e depois você trava. Vai resolver? Pode ser que resolva, mas sabe, você não vai na raiz do problema. Você só está remediando uma situação, sabe? E às vezes o remédio pode fazer mal, mais mal do que, né? A cura pode ser pior do que a doença, né? Então, até porque, de novo, não vai resolver o problema. Esse problema tem outras raízes, né? Não é só o celular. O celular é mais uma distração, assim como foi o gibi, assim como foi o radinho, o Walkman e tudo mais. São meras distrações. Por quê? Porque a gente não está sabendo ensinar. Ou melhor, a gente sabe. O professor sabe ensinar. Ele só não pode ensinar da forma como ele gostaria, né? Porque se desse jeito o pessoal já ataca, a gente já fala que a gente doutrina, já fala que a gente usa Paulo Freire, imagina se a gente usasse mesmo Paulo Freire, como a gente gostaria. Enfim. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu falei pra caramba hoje, mas era uma coisa que me chamou a atenção. Eu gostei muito desse artigo. Eu não estava esperando que ele fosse. Apesar de ele não ter chegado no âmago da questão, né? No caroço da questão, como dizia o analista de Bagé, ele foi bem interessante, né? Ele pontuou coisas bem legais. Aí eu curti, achei legal essa discussão. E por hoje é só. Valeu, até a próxima. Fui!